sejam muito bem-vindos a esse canal. Nós produzimos aqui diversos vídeos com muito carinho para que você tenha condições, para que você tenha acesso a um bom conteúdo para crescer cada vez mais na fé e na ciência. E hoje nós vamos falar sobre como ler a Bíblia. E olha que interessante, eu não tenho uma Bíblia aqui. Por quê? Porque a instrução está aqui, no catecismo. A ideia é aproximar você do catecismo. Primeiro, você se aproxima do Sagrado Magistério da Igreja. Entendendo isso, você vai conseguir ter contato com diversos documentos da Igreja e assim vai ter maturidade, saber como ler, como interpretar, como caminhar com esses documentos. Se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva. Tem outros vídeos aí que você pode assistir sobre outros tópicos muito interessantes sobre o catecismo, que é bem legal, tá? Caso você queira saber o que a igreja orienta sobre uma situação X, Y, Z, enfim, comenta aí, vai ser um grande prazer responder para você. Caso você ainda não conheça o nosso site, www.professorfelipesantos.com.br, você vai achar muita coisa legal lá para crescer na fé e na ciência, beleza? Olha só, vamos hoje falar sobre como ler a Bíblia. Vamos entender o seguinte, você tem um processo longo, tanto de registro para a Bíblia, como essa definição do que é um livro inspirado ou não, qual livro vai entrar nesse projeto literário ou não, distância entre o fato e o registro do fato, o tempo em que tudo isso aconteceu, foi entendido, foi estudado e assim, registrado com um único objetivo de salvação. Então a Bíblia não é um livro de biologia, a Bíblia não é um livro puramente de história, a Bíblia não é um livro puramente de romance, você tem diversos gêneros literários, você tem diversos livros que foram registrados em diversos contextos históricos, alguns dentro de Israel, outros fora de Israel, outros com mentalidades que vêm de fora de Israel, enfim, tem todo um processo lindo, maravilhoso de desenvolvimento da história da humanidade. Porém, assim como, vamos comparar, com uma carta de amor que deve ser lida dentro de um contexto, com um determinado objetivo, a igreja orienta que você leia a Bíblia também dentro de um determinado contexto, dentro de um determinado objetivo. E temos alguns pontos aqui que eu quero convidar você a prestar atenção. Caso você não tenha o seu catecismo, adquira, vai fazer muito bem para a sua vocação, para o seu crescimento espiritual. Vamos lá, olha que interessante, o ponto 106 vai dizer o seguinte: Deus inspirou os autores humanos dos livros sagrados. Na redação dos livros sagrados, Deus escolheu homens dos quais se serviu, fazendo-os usar suas próprias faculdades e capacidades, a fim de que, agindo Ele próprio neles e por meio deles, escrevessem como verdadeiros autores tudo e só aquilo que Ele próprio queria. Ou seja, se você pega a Bíblia como se fosse um documento histórico qualquer, você já começou errado. Porque ali nós estamos falando de teologia, nós estamos falando de história, nós estamos falando de uma espiritualidade, nós estamos falando de um contexto histórico lá atrás e que, como esse bolo, entendeu? Você tem diversos ingredientes aqui. Não dá para você separar. Se você separar, não vai acontecer, não tem o bolo. Então, quando você experimenta, quando você tem contato com isso, é a sua totalidade. Não dá para separar. Então, você tem que entender que a Bíblia ela foi sim escrita por homens. Você achava que foi por ET. Você acha que a Bíblia é alguma coisa divina que desceu do céu pronto, foi só entregue. Levaram lá de, Mercado Livre. Lógico que não, né, gente? Vamos pensar, precisou da mão de alguém, precisou de uma tradição oral, precisou de um contexto. É Deus criando junto com a sua criação, permitindo a nossa participação. Então, temos que entender primeiro isso. Se você coloca a Bíblia como centro, você transforma o cristianismo, seja católico,
cristãos lá do Oriente, protestantes, enfim, qualquer denominação, você transforma isso na religião de um livro. E acabou. Acabou. Um livro feito por homens, então não tem porquê. A Bíblia se tornou um livro de romance como qualquer outro. Vai poder acreditar tanto na Bíblia como no Harry Potter. Entendeu? Então, e olha só que interessante no outro ponto. No 108. Todavia, a fé cristã não é uma religião do livro. Eu acabei de falar. Cristianismo é a religião da palavra de Deus, não de uma palavra escrita e muda, mas o verbo encarnado e vivo, para que as escrituras não permaneçam letra morta. É preciso que Cristo, palavra eterna de Deus vivo, pelo Espírito Santo, nos abra o Espírito à compreensão das Sagradas Escrituras. Então é um exercício de pesquisa histórica e espiritualidade. Eu tenho que ler a palavra de Deus no mesmo espírito em que ela foi produzida, em que ela foi escrita. Tenho que entender que existia uma igreja antes da Bíblia, mas nunca uma Bíblia antes da igreja. A palavra de Deus, a palavra viva, é Cristo. O Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Não é a Bíblia divina se fez carne e habitou entre nós. Não. Como eu falei, se eu coloco a Bíblia como ponto central da minha fé, queimei a Bíblia e acabou. Não tem a Bíblia no meu idioma, acabou. A Bíblia não foi traduzida para o português aqui, mas jesuítas já estavam convertendo diversos índios. A Bíblia não tinha sido escrita ainda em diversos idiomas nativos dos primeiros reinos cristãos ali da Europa e as conversões já estavam acontecendo. Entende? A Bíblia não tinha sido produzida, mas lá em Israel as pessoas já davam a vida por Cristo. Pessoas que não conheceram os apóstolos, não tinham Bíblia, já davam a vida pelo cristianismo. Olha que interessante. Como colocar então o livro morto, né, como ponto central. E olha que interessante aqui no ponto 110. Para descobrir a intenção dos autores sagrados, há que se levar em conta as condições da época e da cultura deles, os gêneros literários em uso naquele tempo, os modos então correntes de sentir, falar e narrar, pois a verdade é apresentada e expressa de maneiras diferentes nos textos, que são de vários modos históricos ou proféticos ou poéticos, ou nos demais gêneros de expressão. Mais para frente diz: a Sagrada Escritura deve também ser lida e interpretada com a ajuda daquele mesmo Espírito em que foi escrita. Se eu faço a opção de ler a Bíblia sem a comunhão com o Espírito Santo, já comecei errado, já não vou chegar a lugar nenhum. E é por isso que muita gente fala que a Bíblia é um livro intolerante. Por quê? Porque você não faz duas coisas. Primeiro, você não mergulha no contexto em que aquele livro foi escrito. Segundo, você não tem o olhar de busca de salvação que aqueles mesmos autores tinham quando registraram aquilo. A Bíblia não é um diário. Quando você faz um diário, eu vou fazer uma viagem. Eu vou fazer um diário. Todo dia eu vou escrever o que aconteceu naquilo lá. Beleza, você tem um compromisso de relatar a viagem. Ponto final. Agora, vou fazer uma peregrinação. E eu vou relatar as minhas experiências nesta peregrinação. Por quê? Porque quem for ler, eu quero que sinta essa experiência, que tenha como objetivo sentir esse amor de Deus que eu senti. Então você vai ver que a literatura é completamente diferente, o objetivo é completamente diferente. Se eu não leio esse diário, com a proposta de salvação, de sentir essa experiência de amor de Deus, eu não vou entender porcaria nenhuma. Entendeu, gente? Então, Felipe, como que eu começo a ler a Bíblia? Primeira coisa, se aproxime do Sagrado Magistério. Segunda coisa, se puder, se aproxime de um padre. Tenha um diretor espiritual. Eu não participo da missa, eu não... Então, comece a participar primeiro. Começa a participar da paróquia, começa a conversar, aí você pega
Você vai ler. Padre, fiquei com dúvida nisso. E aí você vai tirando suas dúvidas. Bíblia não é um livro, um poema, uma história em quadrinhos que você simplesmente pega, começa a ler, pum, acabei, vou ler o próximo. Não, não é isso. Então, peça, né, faça essa oração, peça a iluminação do Espírito, peça o discernimento do Espírito, peça que o Espírito conceda, né, que você tenha esse amor pela igreja, esse zelo pela igreja, essa vontade de aprender, né, e de crescer na fé e na ciência. Assim eu tenho certeza de que você vai entender tudo e o seu testemunho, o seu amor, o seu empenho, a sua disciplina vão ser aí ferramentas fantásticas na mão de Deus para converter muitas outras pessoas. Beleza? Se inscreva aí no canal, comente aí o que você achou desse vídeo, deixe o seu joinha, comente aí a sua dúvida, assista os outros vídeos que nós temos e que Deus te abençoe.